Dr. Miguel Albuquerque, Dr. Jorge Carvalho, muito bom dia, muito obrigado por aqui estarem, falar da sua candidatura, naturalmente que é o tema principal, e o tempo já escasseia, já vem ali agora já o período eleitoral. Sente-se confiante? Bom dia. Bom dia. Antes de mais queria cumprimentar os ouvintes, dizer que a nossa candidatura tem que a determinação e a serenidade que é necessário nestes processos eleitorais, tem feito os contactos com os militantes, esclarecendo quais os nossos projetos, e a nossa candidatura tem um objetivo simples. Nós entendemos que o Partido Social Democrata é um instrumento ao serviço da nossa população, da Madeira e do Porto Santo, e entendemos que neste momento é essencial mudar os protagonistas e mudar as políticas na Madeira. Estamos fartos desta situação e a população está farta desta situação de não solução que vivemos. A população não quer mais do mesmo, não quer a simulação da regeneração do sistema, não quer mais o sebastianismo trazer por causa que tivemos nos últimos anos e, portanto, é necessário dar oportunidade a uma nova geração. E é uma oportunidade fundamental para novas políticas, para sairmos do atoleiro onde a Madeira está colocada neste momento. Porque a solução não passa por aqueles que estiveram nos últimos 14 anos no governo. Porque estiveram lá e não souberam ou não conseguiram prosseguir políticas de regeneração económica e social e, sobretudo, apresentar um horizonte de esperança para todos os madeirenses e porto-santenses. Não imagina que o PSD, quem ganhar essas eleições, vai ter muitas dificuldades, consequência direta do que estive para trás? Vai ter dificuldades, portanto, mas nós não podemos olhar para o passado. Eu acho que o passado, eu costumo dizer, para trás nem para tomar balanço. Eu acho que é fundamental nós olharmos para o passado em termos de memória histórica, em termos de compreender os fenómenos que se passaram na sociedade, mas neste momento nós temos que olhar para o futuro. É fundamental apresentar um horizonte de futuro para a Madeira. E é isso que as novas gerações esperam de nós. Porque o acaso sabe muito bem que o que faltou nos últimos anos foi uma estratégia. Portanto, houve uma cristalização do poder, um alapanço ao poder, acompanhado de uma coisa que eu chamo que é o lambutismo. O lambutismo, que é uma prática muito enraizada no nosso país, portanto, e esse lambutismo, a falta de sentido crítico, a falta de pessoas que falassem e que dissessem que era necessário retificar as políticas, e o próprio autismo relativamente aos avisos que foram feitos, levou de facto a esta situação. Nós neste momento estamos num processo completamente de bloqueio ou de estagnação, como quiser chamar. E isso tem consequências, mas tem consequências. E não foi por acaso que eu pedi ao meu amigo e companheiro Jorge Carvalho para vir aqui a este programa, porque as consequências muitas vezes não são perceptíveis. Nós muitas vezes falamos de alguns aspectos da política mais visível, mas, por exemplo, eu acho que é fundamental nós percebermos o que é que se passou nos últimos anos na educação, em que os resultados da educação na Madeira, apesar de nós termos as melhores escolas, temos uma classe de docentes do melhor que há, o abandono escolar na Madeira neste momento é 27%, é bom nós entendemos do que é que estamos aqui a falar. Ou seja, nós temos uma catástrofe à nossa frente se isto não for retificado rapidamente. A média nacional de abandono escolar é 19% e é do pior que há na Europa. A média na Europa é 11% e nos países mais avançados é 5%. Portanto, nós não temos qualquer possibilidade de encetar um processo de desenvolvimento no futuro. E é bom, estamos cientes do que é que estamos a falar. Se estes resultados não forem invertidos, portanto, sem uma população qualificada, sem uma população educada e sem uma população bem formada, a Madeira, no século XXI, não tem qualquer hipótese de se desenvolver. E acho que isto é fundamental. Está a dizer-me que, ao contrário do que seria desejável e imaginável, estes slogans já não têm grande validade. Paz, pão, fome e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Paz, pão, fome e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Apetece dizer que é caso para manter a música e mudar a letra. Eu acho que este slogan tem todo o sentido e hoje mais do que nunca. Porquê? Porque o que nós temos que fazer de uma vez por todas é inverter o slogan atual da nossa sociedade. Eu fico muito preocupado quando vejo os meus filhos, e tento ratificar isso, olharem para as pessoas em função daquilo que têm e não daquilo que são. Porque muitas vezes os meus filhos dizem, bem, o fulano tal tem uma casa magnífica, ou tem um carro magnífico, e nem sei o quê. Portanto, eu tento sempre retificar isso, e costumo dizer, olha lá,
olha para as pessoas, não pelo que têm, mas pelo que são. E a mesma coisa se tem passado na política. Vocês que reparem, no tempo da Revolução do 25 de Abril, as pessoas tinham ideais, as pessoas tinham princípios. Ninguém discutia a política num exercício de dar e tirar coisas às pessoas. E isto converteu-se hoje, de facto. Por isso é que temos na política um bando de oportunistas, temos a corrupção desenfreada, que é uma vergonha o que se tem passado e os escândalos que têm surgido nos últimos anos, porque as pessoas começaram a entender a política ou como uma forma de arranjar emprego ou como uma forma de ganhar dinheiro. Olha, quem quer ganhar dinheiro vai para empresário. Quem quer arranjar emprego não é na política que arranja. Portanto, a política é um exercício de serviço público. E nós temos que inverter, e vem a propósito desse slogan, porque a política não é um exercício de dar e tirar bens materiais às pessoas. Isso faz parte de uma componente do Estado Social, que você quiser, mas a política trata dos princípios orientadores da República, dos princípios orientadores da nossa vida coletiva e individual, de valores. E é isso que está exatamente na música que o Acácio teve a amabilidade de passar. Porque a música é bonita, mas é caso para dizer-se mudem a música também. Sim, mudem a música nesse sentido. Porque, claro, só nesse sentido. O que eu estou a dizer, portanto, o princípio que tem surgido nos últimos anos tem sido o alapanço. Eu costumo dizer que o alapanço, que deriva etimologicamente lapa. O alapanço é alapanço, claro. E tem outros fenómenos muito engraçados, o lambutismo, a mediocracia em vez da meritocracia. Portanto, são todos valores invertidos que levam, de facto, a que o sistema democrático, neste momento, possa estar a ser questionado em largos sectores da sociedade europeia. A democracia está doente. A democracia não está doente. Eu acho que a democracia tem sido ferida. A sua dignidade. E isso é muito preocupante. Veja o que se passa aqui na Madeira, onde ninguém respeita a Assembleia Legislativa Regional, que é a base do nosso sistema democrático. E causa-me imenso impressão, não é? Ver a forma como as pessoas olham de uma forma cáustica, sarcástica, para o nosso órgão fundamental de representatividade democrática. Com desdém. Com desdém. Eu acho que é isso. Eu tenho imensa pena que isso aconteça. Portanto, mas também, o Acácio, é preciso voltarmos a aterrar na realidade, como estamos a falar, porque se, neste momento, não há nenhuma família na Madeira que não tenha um desempregado, se não há nenhuma família que não esteja a atravessar dificuldades económicas, como é que é possível se continuar a manter os contribuintes, os partidos, não olharem para a realidade e continuarem a oferir 550 milhões de euros da Assembleia Regional, do chamado jackpot? Portanto, temos que reduzir isto. Isto não tem qualquer sentido. Portanto, nós temos que adaptar a realidade da nossa política, das nossas instituições políticas, à realidade constrangedora. Não tem programa condizente com essa filosofia? A primeira coisa que vou fazer, não tenho dúvida nenhuma, será reduzir o jackpot logo em 40%. Não tenho dúvida sobre isso. Falou já 2 vezes em lambabotismo. O que há de contraditório entre os tontos úteis e os úteis do tonto? Eu acho que os tontos úteis normalmente são mais inocentes do que os úteis tontos, porque muitas vezes os primeiros são usados e os segundos são usados, mas sabem que estão a ser usados. E gostam de ser. E gostam de ser. Essa é a minha opinião. Isso é um masoquismo realmente quase incompreensível. É uma expressão muito popular que diz coitado do corno que sabe e consente, que Deus o concede para sempre. Há gente que gosta de ser tratada assim. Há gente que gosta de ser tratada assim, portanto você até tem um princípio na região xiita que é a autoflagelação. Portanto, e que pelos vistos há milhões de pessoas que o praticam, mas eu desculpe lá, mas eu não tenho admiração nenhuma por esse tipo de gente. E são compreendo, mas não admito. Já voltamos. Dr. Jorge Carvalho, o senhor também já passou por algumas agruras, foi como diretor regional, aguentou pouco tempo, e nunca se explicou. Por isso que estava na hora de avançar uma palavrinha nesse sentido. Ora, muito bom dia. Bem-vindo seja também. Muito obrigado e agradeço desde já o convite e a amabilidade. E é um prazer estar aqui convosco. As explicações, penso que toda a gente percebeu o que é que efetivamente se passou. Eu não sou propriamente... Intui, perceber, não que ninguém lhes explicou nada.
As evidências, por vezes, dispensam explicações. E também não sou propriamente de criar espaços em que possa... Exatamente. Nem mártir, nem propriamente também vedeta. Portanto, havia um conjunto de circunstâncias que a região estava a viver, portanto, um contexto específico. E esse contexto implicava determinado tipo de metodologia e estratégias. Foram apresentadas, foram negociadas, muitas delas foram perfeitamente aceitas, inclusive por aqueles que são os protagonistas, neste caso, do setor desportivo. Depois a implementação, obviamente, implica sempre uma decisão superior e quando esse suporte não existe, não há condições para realizarmos, portanto, o trabalho. As coisas para mim são extremamente muito simples. Portanto, resumem-se a isto. A grande resposta foi a tomada de posição que tomou no imediato ao tratamento que teve. Estávamos a falar aqui há pouco de colunas, de xiitas, de autoflagelação, etc., de estratégias, portanto, tudo tem... E poderíamos, se me permite, trazer à ribalta o José Mário Branco quando canta que aqui ninguém punha pata em cima, também se ajeita, não é? Também se ajeita para isso. Não, ajeita-se atenção que as questões da gestão da coisa pública têm que ter também alguma parcimónia e eu entendo que, enquanto responsável e cidadão, devo de manter, ou à época, manter alguma... Quem não queria fazer parte do processo era eu e entendi que deveria ser nas condições, mas a vida continuava e continuavam, portanto, os protagonistas e continuava, portanto, as circunstâncias e a situação, portanto... isto é um pouco como convidar um maestro para dirigir uma orquestra. Ele tem os músicos e decide depois, com aquele naipe de instrumentos, se dirige ou não. Eu entendi que nesse momento não estavam reunidas essas condições, portanto, não... A questão das explicações ou não explicações, acho que são simples nestes processos. E até por uma questão de gestão e de precaver situações em termos do futuro das instituições. Eu pertencia a uma organização e essa organização também tinha que ser salvaguardada. E salvaguardada desde os seus colaboradores, que foram fantásticos num processo de elaboração. Propostas que teriam que continuar a ser fantásticos na execução daquilo que lhes fosse pedido, porque eu provavelmente tinha a possibilidade de dizer, olha, não contem comigo neste processo, mas há outras pessoas que eventualmente não o poderiam fazer e que teriam que executar aquilo que fosse, portanto, decidido enquanto tal. Portanto, os processos são, do meu ponto de vista, como são, quer dizer, eu tenho uma perspectiva do serviço público e da gestão da coisa pública sempre em dois sentidos. Portanto, as pessoas devem ter esta perspectiva de ir e voltar. Mas concordará que as desconsiderações magoam? As desconsiderações, sim, é óbvio, mas quem vai também para estas situações tem que estar preparado para essas mesmas circunstâncias. Não devemos, do meu ponto de vista, criar situações, e aí estou à vontade, porque se calhar sou um felizardo, porque sempre tive a oportunidade de fazer aquilo que gostava e sempre me deram condições também para poder fazer as coisas sempre com uma perspectiva consentânea com aquilo que era a estratégia governativa. Atenção que estive numa outra área durante 11 anos no governo, portanto há também o poder de decidir e ter a percepção daquilo que é a negociação. Agora, não podemos em circunstâncias que nós entendemos cruciais para a região, que era o caso, para toda a população, nós entendermos que existem privilegiados em detrimento de outros. Portanto, e isso nós não podemos... Privilegiados. Dr. Miguel Albuquerque, raramente o vejo nas páginas do Jornal da Madeira, mas a semana passada o senhor vinha bem lá na coluna ao alto, dizendo que se tinha oposto à Praça do Povo e tudo aquilo que circunda este projeto. Eu acho que esse é o paradigma do Estado a que este chegou, porque nós muitas vezes falamos que o grande problema da Madeira é o problema financeiro, é o problema económico, é o problema do desemprego, e eu acho que o principal problema da Madeira é um problema
cívico e de funcionamento da nossa vida cívica e política. Essa é a primeira questão. E o que se passa a nível do Jornal da Madeira é o paradigma da disfuncionalidade e da mitomania que atingiu, de facto, a atual liderança da região, que é a utilização de um órgão de informação como instrumento, por exemplo, neste momento, de intervenção numas eleições internas de um partido. Portanto, isto é perfeitamente terceiro-mundista. E o que se passa relativamente à fixação da minha fotografia, ou na minha fotografia, isto tem a ver exatamente com essa disfuncionalidade que está a acontecer já há bastante tempo e que eu acho que é lamentável. Agora também vou dizer ao amigo Cássio Pestana, eu não tenho tendência para ser mártir. Portanto, e o que eu fiz foi, no outro órgão de informação, publiquei um esclarecimento relativamente à notícia distorcida, deliberadamente feita na Quinta Vigia para me atingir no processo interno, em que disse que não era eu, mas a Câmara do Funchal se tinha oposto, com base num parecer técnico dos melhores profissionais do país em hidráulica, relativamente àquela obra, quer à junção das Fozes das Ribeiras, quer à construção do novo Casa Gustável, por razões que expliquei e que constam desse parecer. Portanto, eu acho que neste momento não é preciso, nós continuamos a tentar, parece que estamos ainda num processo no século XIX, não é? Pintar as coisas, a olhar as coisas pela rama. Eu acho que as pessoas compreendem perfeitamente o que é que se está a passar. E eu tenho medo que as consequências que possam advir da construção de uma obra, do meu ponto de vista, que é o que está no parecer, tem um índice de utilização muito baixo para o turismo de cruzeiros, por razões de funcionalidade, sobretudo quando está o tempo de sul ou sudoeste, possa pôr em causa um investimento, de facto, de milhões de euros dos contribuintes. Quer dizer que o mar não foi ouvido. Por isso é que eu escrevi a mar a ir e voltar. E, caso tenhamos dúvidas sobre isso, é preciso não esquecer que a grande obra foi, por exemplo, a Marina do Lugar de Paz, onde se gastou já mais de 120 milhões de euros, e se os meus amigos tiverem a ocasião de passar e dar um salto, porque agora está tudo vedado para não ser o desastre em que aqui se transformou, e que de facto é um desterro, um sorvedor de dinheiros públicos, que neste momento está todo destruído e não tem qualquer hipótese de funcionalidade. Portanto, é preciso, neste tipo de obras, ouvir os técnicos e estudar exaustivamente os problemas, porque nem vale a pena andar com aquelas pressas de fazer inaugurações à pressa e depois temos consequências, porque grande parte de algumas das obras marítimas que foram construídas nos últimos anos têm, de facto, traz problemas de sustentabilidade no futuro, porque as obras marítimas obrigam gastos na sua manutenção e funcionalidade que nós não temos capacidade financeira para suportar. Portanto, é elementar e simples. Como é que classifica uma governação que diz que um hospital não, agora já tem que ser, que o aumento do molho da Pontinha não, e agora vai ter de ser, a credibilidade de um governo, a boa-fé de um governo fica em questão? Eu acho que o que se passa no hospital, por exemplo, e o que se passa relativamente, por exemplo, aí à história do molho da Pontinha, são os paradigmas, de facto, de não haver estratégia. Portanto, tudo funciona por impulsos. Tudo funciona por impulsos. E isso leva a que se caia em situações ridículas, como, por exemplo, na história do hospital, onde quem propunha o aumento do novo hospital era acusado de maçonaria, traidor, inglês, etc. E, entretanto, passados uns tempos, e nas últimas semanas, penso que foi na última semana, o secretário da tutela, que efetivamente não tutela coisa nenhuma, porque se ele tutelasse alguma coisa, os resultados eram outros, havia orientação, portanto, ele está lá neste momento, mas como se não tivesse, talvez fosse melhor. E o que é que acontece? Vem dizer que neste momento que é inevitável a construção do novo hospital. Então eu pergunto, se é inevitável a nova construção do novo hospital, porque é que já se gastou, desde 2011, 60 milhões de euros neste hospital? E que ninguém percebe uma coisa desta. E, portanto, pergunta-me a mim, mas isto é o governo? Não, isto é a inexistência de uma tutela política e de uma orientação política relativamente a setores cruciais. E daí ser importante nós apresentar uma alternativa neste momento. Ou seja, neste momento, este governo
esta liderança está esgotada. Está esgotada. E estando esgotada, é fundamental entrar num novo ciclo político. Esse novo ciclo político só o podemos fazer com os nossos protagonistas e não com aqueles que estiveram lá há 14 anos. É caso para dizer, se me permite, sobre este gracejo, ou falta de graça, se calhar. É como o Tiririca dizia, volta a Tiririca, pior do que está não fica. Sim, mas nós, felizmente, ainda não chegamos ao Tiririca, mas não sei se Já vimos muitas tiririquices, já há muitas. E é bom sempre lembrar que o Tiririca tem sempre uma opinião. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz. Graças a Deus, desde esse dia pra cá, nunca mais eu cantei esse negócio de Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz. Chega de tanta Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz. Isso é uma coisa que todo mundo abusa, esse negócio. Eu acho que é muito engraçado, vendo na sequência disto. Um dos escritores fantásticos do Brasil é o Milhões Fernandes, não sei se os meus amigos conhecem. Ele tinha privilégio, não tive ainda. E ele escrevia uns poeminhas, que ele chamava os poeminhas, e um deles dizia, eu por acaso tenho aqui na agenda e acho que é engraçado, tem a ver com isso, que era o poeminha com limites. Ele dizia: se queres ser feliz, como tu dizes, repara nos deslizes, mas não generalizes nem analises. Então o assunto resolvido. Está resolvido. Então o Tiririca é sempre atual. Exatamente. Não analises. Portanto, assim ninguém se chateia. Vamos então virar a agulha para outro sítio. Vamos mais para norte. Já estamos a ouvir o grupo folclórico de Santana, mas não exatamente como os queríamos ouvir. Já é aqui. Doutor Miguel Albuquerque, os seus simpatizantes também se situam alguns a norte, também os têm? Sim, temos, eu aliás temos simpatizantes em toda a ilha, eu tenho amigos em toda a ilha e também no norte. Sobretudo votantes, agora o que interessa mais é temos em todo o lado, ainda bem que temos, e o norte, de facto, é uma zona que eu conheço muito bem, o norte da Madeira. Infelizmente temos o grande problema do norte, é a desertificação, que é só apenas para lembrar aqui aos nossos ouvintes que Santana, no ano passado, teve só 29 nascimentos, todo o concelho. Portanto, e concelhos como São Vicente estão neste momento a enfrentar... Ao que se chegou mais óbitos do que nascimentos. Completamente. Portanto, nós temos um problema de desertificação que temos de tentar inverter, não sei como. Temos que pensar no assunto e temos que dialogar com as forças vivas, porque é fundamental evitar esta situação. Será por isso e também por isso que Santana virou CDS, Conselho de Santana? Obviamente, a gestão da Câmara Municipal, portanto, uma situação um pouco peculiar, e não ia entrar nisso, mas acho que neste momento Santana é um concelho que tem um grande potencial, é um concelho muito bonito em termos naturais, tem desde a serra ao mar, portanto, quem vai à Rocha do Navio fica deslumbrado, é uma coisa fantástica. Quem vai
às queimadas, toda aquela zona, portanto, tem um grande potencial. O problema não é a falta de beleza, é a falta de soluções. Há um problema, quanto a mim, que Santana tem que ser melhorada, portanto, temos que melhorar a atratividade do próprio concelho e tem que ser mais promovido, porque o problema de Santana é, efetivamente, criar efeitos multiplicadores na sua economia, por exemplo, a nível do turismo. O turismo de inverno, que é o nosso período forte neste momento, está fraco a norte, muito fraco, ao contrário do que se passava há uns anos, que o período áureo, o período forte do turismo, era o inverno. Neste momento temos que pensar numa estratégia de revitalização e de promoção dos concelhos a norte, porque é preciso fixar para residentes. Porque a Madeira não é apenas o Funchal. É evidente. Aqueles que pensam assim vão pagar caro. Mas há concelhos na Zona Oeste onde isso foi feito. Vou-lhe dar 2 exemplos. Acho que, pronto, a Ponta do Sol está com o centro revitalizado, criou-se unidades hoteleiras e neste momento está, de facto, um concelho atrativo e um concelho onde a quebra demográfica, apesar das dificuldades, não foi tão acentuada. Mesmo a Calheta também, penso, o centro da Calheta neste momento também há um trabalho feito em termos de revitalização. Santana não, eu acho que Santana e na generalidade do Norte está com um problema de desertificação efetivo e é fundamental invertermos a situação. Mas a situação é generalizada à região. A situação, falou-se em economia, falou-se em menos nascimentos. As dificuldades económicas levam também ao... Com certeza que sim, tem a ver um pouco, mas isso nós nada temos feito a nível nacional para inverter a situação de quebra demográfica. O nosso índice demográfico é 1.3, portanto é um dos mais baixos, se não mais baixo da Europa. Mas também vou dizer, você sabe, eu no outro dia estava, isto tem a ver com a educação, já falámos sobre este assunto, uma pessoa que ganha 500 e tal euros. Eu, no outro dia, estava a falar com uma mãe, com 2 filhos, e que chega ao setembro, outubro, é obrigada a desembolsar cerca de 300 euros por filho em material escolar. Portanto, isto é um ridículo total. Portanto, isto não acontece nos países do norte da Europa. Os manuais escolares mantêm-se exatamente os mesmos. E durante anos, os básicos. E, portanto, os alunos, estamos a falar de países ricos, em que os alunos chegam ao fim do ano, devolvem o livro à escola, a nova geração pega nos manuais básicos. Portanto, aqui no nosso país houve uma lei para se manter os manuais escolares e ninguém compra. Ou seja, é um negócio das editoras, alteram 2 capítulos, portanto, tocam os desgraçados dos pais a pagar 300 euros e 300 e tal euros. Portanto, isto é insustentável. Portanto, não é possível manter esta situação. Primeiro tem essa situação, depois tem um conjunto de situações como, por exemplo, o próprio leite das crianças, o preço das fraldas. Portanto, é preciso termos a noção que hoje uma pessoa ter filhos é caríssimo. Portanto, e não é sustentável. Portanto, e para não falar, obviamente, também na questão fiscal, não é? Mas eu acho que não é só aí que temos de trabalhar. Temos de trabalhar num conjunto de variáveis e, no futuro, fazer um plano a 15 ou 20 anos, como, por exemplo, a Suécia fez, nos anos 80, junto os partidos, sentaram-se e disseram, nós temos que inverter neste momento a nossa quebra demográfica. E hoje a verdade é que nos anos 80 a população da Suécia era 6 milhões, neste momento são 10 milhões de habitantes. Mas as pessoas sentam-se e trabalham há 10 e 15 anos. Portanto, nós continuamos com aquela ideia de trabalhar sem estratégia. Nós continuamos a trabalhar por impulso e os países, hoje, os mais desenvolvidos do mundo são aqueles que têm planos. E eu costumo dizer sempre, qual foi o grande estratega português? Foi o Dom João II. O Dom João II fez a estratégia da descoberta do mar, ou das rotas marítimas, e transformou, de facto, uma estratégia Portugal na grande potência marítima do mundo até o século XVII. Foi, de facto, uma estratégia de um rei. E a partir do século XVII nunca mais temos estratégia. E contrariamente... Então o Diniz também foi ultrapassado, fez a lei das Cismarias e agora fazem as leis para acabar com o trabalho. Contrariamente, é bem pior. Em Portugal temos 10 milhões de habitantes e em 2050 ou 2060 teremos 6 milhões. É isso estamos a falar. Isto tem que evoluir. Isto é uma situação. Isto tem que avançar. Isto não é uma situação fácil. Não vale a pena, portanto, dizemos que isto é uma situação fácil de resolver. Isto é uma situação que tem que ser resolvida com um conjunto de políticas e é de interesse nacional. É de interesse nacional. Tem que ser um desígnio nacional, porque, meu caro, não é apenas os manuais escolares, é um conjunto de fatores, e alguns deles que têm a ver com a própria transfiguração, com a mudança do mercado de trabalho, onde hoje as mulheres
ocupam um peso, têm um peso preponderante no mercado de trabalho, onde as mulheres têm os filhos mais tarde. Portanto, existe, de facto, uma alteração grande a nível social. Portanto, os apoios para inversão ou estagnação da quebra demográfica têm que ser muito claros e têm a ver exatamente também com outra questão, que é a própria lei do trabalho. Agora, numa economia fragilizada como a nossa, isto temos que, de facto, trabalhar em conjunto. Isto deve ser um plano. Dr. Miguel Albuquerque, parcerias público-privadas, o que é que se lhe oferece? É um tema muito vasto, o que é que se lhe oferece de dizer? Parcerias público-privadas, eu acho que as parcerias público-privadas têm que ser analisadas em função daquilo que é o interesse público primacial. Temos que olhar para o interesse público. E cada parceria pública ou privada deve ser olhada de uma forma, se interessa ou não, primeiro, à maioria, o interesse público, a nós todos. Em segundo lugar, se os interesses do Estado estão, ou da região, estão salvaguardados. Segundo, em terceiro lugar, se há desequilíbrio ou não há desequilíbrio nos contratos firmados, em função de umas partes. E depois saber se nesses contratos, por exemplo, existe rendas excessivas ou não existe rendas excessivas, se há monopólios ou não há monopólios, porque o problema é, às vezes, o exercício não de interesse público, mas muitas vezes também um exercício de desorçamentação, ou seja, devido aos limites impostos, quer pelo Tribunal de Contas, quer pelas próprias leis das finanças, houve muitas vezes que transferir para essas entidades públicas ou privadas, essas entidades, aquilo que não podia estar orçamentado. E durante muito tempo, estas parcerias públicas ou privadas permitiram, de facto, a realização de um conjunto de infraestruturas, do meu ponto de vista, algumas bem realizadas, outras mal e outras escandalosas. Estamos a marcar passo quando o interesse público sugeria que se avançasse. E marcamos passo. Para aquele soldado que, coitado, tinha muita dificuldade em marchar, então, assim, entretinha-se a bater com o esquerdo e com o direito. Sabe uma não coisa? Em simultâneo, senão isso eu acho que nós, neste momento, temos questões onde o Estado tem que intervir. E onde o Estado tem que intervir são naquelas áreas onde é fundamental existir uma visão do interesse estratégico. A nossa região, tem um conjunto de itens ou variáveis, ou como você quiser chamar, que são estratégicos para a região. Uma ilha, está a 900 e tal quilómetros de Lisboa, que não tem escala, que não consegue criar dimensão de mercado devido à sua exiguidade e que está numa região atlântica, tem que ter, por exemplo, os transportes, que são cruciais. Nós, na área do transporte de mercadorias, de passageiros, tem que haver uma intervenção do Estado e o chamado exercício do serviço público. Porquê? Porque isso é decisivo para qualquer processo de desenvolvimento ou de justiça social. Outra área que as pessoas falam menos, comunicações. Nós temos boas infraestruturas de comunicações, temos que, de facto, que ter preços de comunicações que sejam competitivas. Outra área que as pessoas estão muito abateadas e, sobretudo, têm discutido imenso, que é a questão energética. Portanto, nós não podemos passar a energia para o setor privado. A energia numa ilha como a nossa ou qualquer país é um setor determinante e estratégico. Uma área que eu discordo, por exemplo, que agora vai ser privatizada, os transportes públicos. O Horários do Funchal é um instrumento estratégico, mas não só dos transportes, meu caro. É fundamental em termos de gestão ambiental, em termos de gestão de ordenamento de uma cidade, em termos de desenvolvimento, porque você não está a falar apenas dos transportes públicos. Portanto, esta ideia da privatização é uma ideia que, neste momento, tem a seguinte consequência. O que é bom privatizar o que dá lucro e o que dá prejuízo fica para o Estado. E, normalmente, também tem feito uma coisa fantástica, que é as privatizações, devido à necessidade do Estado encaixar dinheiro, levam a que substitua o monopólio que era do Estado por um monopólio privado, onde o Estado não tem intervenção. Onde o monopólio tem que ser prevalecente. Onde o monopólio tem que ser prevalecente. Mas a ideia do monopólio é uma ideia nociva. Claro. E, sobretudo, uma ideia que é insustentável numa região como a nossa. Dr. Jorge Carvalho, não temo que daqui por mais uns tempos tenhamos apenas os ricos e os pobres, que a classe média está a estourar de maneira bem marcante. A
classe média está a ficar menos no intervalo médio e efetivamente aproxima-se, infelizmente, de patamares mais inferiores. Obviamente que essa tem que ser a perspectiva de trabalho em termos futuros. Tem que ser precisamente mantermos um conjunto de práticas que possam salvaguardar o bem-estar, a qualidade de vida dessa franja da população que efetivamente queremos que seja a maior, porque nós sabemos também que, infelizmente, muitos que estavam num patamar superior, os ditos ricos, também por vezes deixaram de o ser e em alguns casos nem pela classe média passam. Portanto, é uma descida de divisão automática. Automática, exatamente. Portanto, essa efetivamente aqui isto chegou. Tem que ser uma preocupação de mantermos as pessoas com condições para que possam salvaguardar aquilo que é o bem-estar mínimo. Tenho aqui um grito de saudade do Manuel Machado, que apontou aqui para que eu pusesse à vossa consideração. A Escola Industrial e Comercial acabou. O ensino técnico está carente. O que pensam sobre a revitalização, pois há carências de formação visando o mercado de trabalho. Eu acho que o Jorge Carvalho está mais. Não, mas ele tem uma coisa sobre a relação entre o ensino profissional e a empregabilidade, que eu acho que é importante, é a nível de comparação dos países. Eu acho que isto é importantíssimo. Aliás, esse é o drama do país e o drama da região, obviamente. Repare, hoje a Alemanha tem 80% do seu ensino via profissionalizante. Nós temos 30%. Estes são dados que dizem tudo. Os países que têm maior expressão em termos do ensino profissionalizante são os países que têm hoje menos desemprego jovem. A Áustria, Dinamarca e a Alemanha. Exatamente, que andam na ordem dos 60%. São os países atrasados. Exatamente, muito atrasados. Nós temos dificuldades, efetivamente, em criar condições para o desenvolvimento dessas práticas e, particularmente, desse tipo de ensino. E isso é complicadíssimo. Porquê? Porque as pessoas esquecem que quando um indivíduo vai abrir uma empresa, vamos supor que vai abrir uma metalúrgica, uma oficina, um restaurante, quando muito contrata uma ou duas pessoas de formação superior, porque o que precisa depois são efetivamente de operacionais. E hoje o grande drama é que não existem esses operacionais. Eu dou-lhe só um exemplo. É o nosso complexozinho dos doutores e dos engenheiros que só existe aqui no Sul. Nós temos uma área, aliás os alemães têm vindo a Portugal recrutar os poucos que nós temos, porque neste momento a necessidade é brutal. Técnicos de frio para os navios cargueiros, para a manutenção dos contentores, porque hoje transporta-se tudo por via marítima, toda a espécie de alimentos, essencialmente. Se não for o frio. Exatamente, e tem que se manter. E se há um azar em alto mar num desses equipamentos, estamos a falar de prejuízos significativos e essa gente não existe. Neste momento, procura-se soldadores, por exemplo, de águas profundas, porque cada vez mais os navios têm uma e a exploração de tipo offshore do petróleo, que significa já 8 milhões de barris por dia. E não existe. E Portugal, que tinha uma escola nessa área, que curiosamente era tutelada pela Marinha, deixou também de exercer essa formação e hoje nós falamos em ativar um porto de Sines, que é o único que nós temos. A também se foi. Também, portanto, e nós não temos. Ou seja, Viana do Castelo irem às nós temos que perceber que socialmente, independentemente daquilo que o indivíduo queira fazer em termos da sua profissão futura, não tem qualquer tipo de problema no seu percurso académico a aprender a fazer qualquer coisa. Ou seja, nós deixamos aquilo que era a formação dita profissional, porque a formação profissional, na maior parte destes países, não é limitadora do indivíduo depois prosseguir os seus estudos em termos superiores. O que nós temos que perceber é que não podemos ter uma quantidade de alunos, uma quantidade de jovens que chegam ao final do ensino secundário e quando nós lhe perguntamos, ou quando vão a uma entrevista de emprego e alguém pergunta o que é que vocês sabem fazer, e a resposta é, eu tenho o 12º ano. Mas ter o 12º ano não é sinal de saber fazer qualquer coisa. Exatamente. Porque não sabem. Portanto, daí a pertinência desta observação é da escola. Por outro lado, queria também desmistificar um outro aspecto. Nós falamos, e acho que é uma perspectiva também errada, quando se diz que nós temos excesso de licenciados. Não temos. E ele fazer a pergunta que tocava nisso, que era melhor técnicos competentes do que licenciados parasitas. O nosso problema também não são
não é tanto por aí desculpa, mas acho que essa é forte demais, é um pouco excessiva. Porquê? Nós temos apenas 13% de licenciados no país, 1.300.000 pessoas com formação superior, numa população de 10 milhões. Mesmo assim, a senhora Merkel já está preocupada que temos muitos... Não, ela não está, porque ela está a recrutar praticamente todos. Portanto, nós neste momento, o grande recrutador de licenciados em Portugal... uma política para os outros e uma para eles, não é? Não, é porque eles como têm os técnicos... E têm o dinheiro... E agora precisam, efetivamente, de coordenação de topo... vêm efetivamente aos outros serviços, porque nós vamos formando para o topo, nós temos os engenheiros de alta qualidade, porque é preciso também referir esse aspecto. As nossas universidades, qualquer jovem que se forme em Portugal, consegue emprego em qualquer país, porque a nossa formação superior é de alta qualidade. Os nossos engenheiros são excelentes, por isso é que eles estão no Brasil, estão em Angola, vão para a Espanha, vão para a Colômbia, vão para a Alemanha, e aqui na salva raras exceções fica o refúgio. Não sei se fica o refúgio, é que fica aqueles que provavelmente não têm a competência para acompanhar essas lógicas e esses fluxos. Mas a grande verdade é que não abandonam a terra por nada. Mas é que nós não temos. Nós não temos capacidade económica e industrial para absorver toda essa gente, e temos que perceber isso. É por isso que apetece dizer ao Pátria, ao Madeira, acordem, daqui o nosso grito. Dr. Miguel Albuquerque, para si seria melhor uma ou duas candidaturas ou à meia dúzia? E se entre estes candidatos alguns dão mais jeito de terem concorrido? Bem, eu acho que eu não posso ser incoerente. Eu sempre defendi que numa fase de mudança, de encerramento de um ciclo político, era importante que não houvesse reserva mental relativamente política, ou reserva política. Eu acho que os militantes que se sentissem com capacidade ou disponibilidade para se candidatar, deviam se candidatar e apresentar o respectivo projeto, porque estamos numa fase muito importante de mudança e acho que todos tinham o direito de o fazer. Portanto, eu não tenho, acho que é bom e tem sido bom para o PSD que haja um conjunto de candidaturas alargado. Portanto, não há qualquer reserva mental, não há simulações, cada um apresenta o seu projeto, é discutido em termos dialéticos e depois os militantes optam. Portanto, eu, do meu ponto de vista, se me perguntar a mim se é bom existir mais candidaturas ou menos candidaturas, eu acho que é bom que essas candidaturas existam. E acho que neste momento, ao contrário do que certas pessoas diziam, acho que este processo de discussão entre as diversas candidaturas tem sido muito importante para o partido e sobretudo para os militantes. Porquê? Porque os militantes tinham a necessidade, ou sentiam a necessidade desde há muito, de serem escutados, serem ouvidos, emitirem as suas opiniões, debaterem, participarem, portanto, e isso tem acontecido. Portanto, eu não acho que haja qualquer drama nem qualquer problema numa eleição democrática dentro do partido, desde que as regras sejam cumpridas. O que é que não tem sido cumprido? Como sempre. E também não podemos expurgar de uma vez por todas as práticas nocivas do ponto de vista eleitoral que estavam enraizadas. Há candidatos, sobretudo os do governo, que utilizam as suas funções para a sua promoção interna dentro do partido, e há o Jornal da Madeira, que é utilizado neste momento como um instrumento de campanha a favor também dos candidatos do governo. Portanto, e entre os candidatos há alguns que lhe dão vantagens? Não, porque, repare, eu não acho que tenha vantagem. Eu acho que neste momento a nossa candidatura é óbvio, por quase todas as pessoas, a nossa candidatura é uma candidatura de renovação e de mudança. Portanto, quem quer votar na mudança, vota em nós. Quem quer continuar a votar, quem quer mais do mesmo, não é? Vota nos outros candidatos. Portanto, acho que é simples. Dr. Miguel Albuquerque, na primeira vez que cá veio, eu digo, nós fizemos, portanto, uma segunda volta, o senhor atirou-se a dois secretários que, nessa altura, já aconselhavam, quando a campanha praticamente não se tinha iniciado. Referia-se ao secretário da Educação e ao secretário da Saúde. Mantém essa opinião ainda? Claro, ainda isso tem acontecido, e é óbvio que tem acontecido. Agora, eu acho que neste momento nós já estamos numa fase em que as pessoas já não estão para serem intimidadas, nem. Aliás, já estão nas tintas, porque as pessoas começam a perceber que este poder está na sua fase terminal. Portanto, aquilo que era um exercício, a possibilidade de fazer um exercício em função dos lugares públicos, eu acho e entendo que é uma coisa nociva, mas neste momento essa situação, a maioria das pessoas
perdeu já os receios que tinha, porque tenham noção que estamos a 3 ou 4 semanas do fim da festa. E por falar no secretário da Educação, Dr. Jorge Carvalho, depois de ter tomado a decisão que tomou, tem a noção de que, se não tivesse tomado naquela altura, teria tomado pouco depois, atendendo às cambalhotas que aconteceram na Direção Regional da Juventude e Desporto, e se esse é um problema, sobretudo, situado nas decisões do Aquilo secretário? não foi cambalhotas, aquilo foi uma sucessão de arcobracias, não foi? Trapézio. Um trapézio, aquilo era a escola do trapézio. Exatamente. Eu entendi que a decisão era tomada naquele momento e, efetivamente, depois, dificilmente, teria condições para a tomar, porque percebi que, efetivamente, teríamos ali dificuldades de comunicação. Obviamente que também tenho que reconhecer que a dificuldade em cristalizar lideranças em termos do setor do desporto, que é um setor fundamental para a região, é um setor fundamental para a região, é bom que também isso fique bem claro. Tem criado, obviamente, algumas dificuldades à gestão do processo e, obviamente, que cria sempre alguma insegurança naquilo que são os agentes desportivos. Portanto, aquele setor deveria ser um setor que deveria ter uma outra atenção. E não é por culpa de quem? Não é por culpa, obviamente, de quem procura executar. É sempre, ou pelo menos do meu ponto de vista, a responsabilidade é sempre de quem tem a tutela. Não está nas pessoas indigitadas ou que estão em exercício na Direção Regional, mas mais de quem tutela, portanto, o secretário? Não, é quem define, obviamente, a estratégia política. Ou estará um pouco mais acima em relação ao secretário? A estratégia política tem sido definida por aquilo que é o decisor máximo da política na região. Dr. Jorge Carvalho, não desista a perguntar. O senhor diz da primeira hora que está confinante com as ideias aqui do Dr. Miguel Albuquerque. Perfeitamente. Daí estar na estrutura. Exatamente. Aliás, são ideias que nós partilhamos há Já há muito muito tempo. Exatamente. É preciso não esquecer que a minha ligação ao Dr. Miguel Albuquerque não é uma ligação nem pós-saída de funções governativas, portanto, é preciso não esquecer que entre 2005 e 2007 fui Presidente da Junta de Freguesia, onde o Dr. Miguel Albuquerque era o Presidente da Câmara, portanto, e nós... Não será um homem perfeito, mas um candidato perfeito à mudança. Eu detesto homens perfeitos. Não, há aqui Já bastou de um João I para Exatamente. Não, há uma abertura à renovação que me parece importante e, acima de tudo, não é a renovação. Nós, por vezes, associamos a renovação às pessoas e procuramos encontrar perfis e imagens. Renovação, acima de tudo, de políticas, porque aquilo que é necessário é nós reformularmos todo um conjunto de práticas de governança. Portanto, essa que é a verdadeira renovação, porque se é também para nós colocarmos pessoas diferentes, mas depois mantermos a mesma praxis, não se trata de renovação. Portanto, o que nós temos que alterar são, efetivamente, um conjunto de pressupostos governativos. Uma pergunta musicalmente expressa, mas que ainda é marcante e atual. Vamos ouvir. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Uma melodia já antiga, mas com um discurso muito atual. Uma melodia de Manuel Alegre cantada por Adriano Correia de Oliveira. Adriano Correia de Oliveira.
própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre... Linda música, que belo poema. E que atualidade, meu Deus. Canções no vento que passa. Política desportiva que está a ser criada agora para estas eleições, para se anunciar ao povo o que é que o Dr. Miguel Albuquerque tem. Portanto, quem é o responsável pela política desportiva, em primeiro lugar sou eu, mas penso que a pessoa mais habilitada para falar sobre a nossa futura política desportiva é o nosso colega e companheiro Jorge Carvalho. Mas Mais posso do que dizer, Jorge Carvalho, cá hoje. em primeiro lugar, previsibilidade, organização, planeamento. São os 3 itens: previsibilidade, organização, planeamento. E dentro da previsibilidade está, obviamente, a racionalização dos meios. Portanto, acho que isso é fundamental. As pessoas têm que saber com o que é que podem contar e a alocação de recursos. Qual o efeito vão ter, vai ter. Stops e avanços, conforme as circunstâncias. Dr. Jorge Carvalho. Esmiuçando. Primeiro, há que perceber que a atividade física e desportiva é fundamental em qualquer sociedade. Aliás, nós temos que, quando olhamos para estas questões do desporto, temos que olhar também para outras áreas onde o desporto acaba por ser charneira. Nós temos índices de obesidade infantil que são dos maiores do país. Nós temos, por exemplo, ainda agora foi o Dia Mundial da Diabetes, onde nós percebemos que uma das atividades fundamentais para a prevenção dessa doença é efetivamente o exercício físico. Portanto, um dos grandes handicaps dessa doença é precisamente o sedentarismo. Portanto, nós temos que olhar para o desporto sobre estes prismas também. Há que definir prioridades. Dentro das prioridades, termos em consideração aquilo que é o desporto de espetáculo, porque qualquer sociedade deve ter acesso àquilo que são os grandes espetáculos desportivos. Nós podemos enquadrar aí aquilo que nós vulgarmente chamamos de desporto profissional. Temos que ter uma perspectiva formativa, portanto, não existe qualquer sustentabilidade de um desporto se não existir uma boa formação, e temos que ter também um outro nicho que temos que olhar com muita atenção, que é o desporto de alto rendimento. Nós não podemos esquecer que a Madeira já teve, por exemplo, atletas olímpicos, atletas campeões do mundo, e obviamente que há que ter também a noção do enquadramento dessas mesmas atividades e dos respectivos apoios. Aquilo que o Dr. Miguel Albuquerque referiu e muito bem, e que é necessário fazer, é enquadrar tudo isto numa perspectiva de quanto é que custa, mas quanto é que é possível a região dispensar. Porque aquilo a que estávamos habituados de chega à fatura e toca pagar, porque é importante ter uma equipa ali, porque é importante fazer um estágio acolá, porque é importante ir, isso não é possível. Pagar, como está a acontecer, com 2 anos e 3 anos de atraso, e os dirigentes pendurados, com stress completo, que é o que eu tenho assistido, porque neste momento até recebem com 2 anos de atraso, mas entretanto já têm a fatura da luz do campo para pagar. Muitos deles querem sair do barco, não conseguem, têm a responsabilidade. Portanto, isto é caótico. E tem a época presente a decorrer. E nós temos que há que fazer face. Não pode continuar. Não pode continuar. Portanto, isto é uma anarquia completa, as pessoas estão num stress. Nós temos bons dirigentes e é importante, estamos a falar, apoiar o dirigismo. Agora, o dirigismo desportivo, aquilo tem que ser apoiado, mas para ser apoiado tem que haver, as pessoas têm que saber com o que é que contam. Isto é assim uma anarquia completa, as pessoas andam num stress completo, há muitos deles que têm dinheiro, que adiantaram dinheiro para o clube, para os clubes, isto é uma confusão. Temos que ter planos plurianuais. Estou a lembrar-me exatamente do Dr. Celso Almeida Silva, que tem sofrido na sua Associação Desportiva da Camacha. Ele ontem dava-me testemunho que já recebeu umas verbas, também não há homem para ocultar isso. Mas eu não me importava nada de ter a receber aquilo que ele ainda tem para receber. Dr. Miguel Albuquerque, nesta campanha eleitoral há um aspecto muito importante que são as conotações ou não conotações. O que é que tem a desconotar? Bem, eu, inicialmente, o líder do meu partido ainda disse que eu tinha as conexões
ou ligações. Era a formiga branca, ou Blandi, ou a trilateral, ou não sei quanto. Agora, o outro anda a dizer que agora estou ligado ao Jaime Ramos, com quem ele teve. Portanto, eu não estou ligado a nada. Eu sempre trabalhei independente, como sabe. Nunca trabalhei no Estado, só fiz um serviço público. Nunca trabalhei por conta de outra. Portanto, eu não tenho patrão. Nunca tive. Sempre trabalhei como liberal. Nunca trabalhei como funcionário público. Nunca trabalhei em nenhum grupo económico. Portanto, estou completamente desvinculado e sou um homem livre, como sempre fui. Mas também já fui acusado de ser liberal e de ser muito amigo de Passos Coelho. Mas eu acho fantástico que se fala em liberalismo em Portugal, porque se há país que não é liberal, é Portugal. Porque ainda no outro dia, meu caro amigo, o grau, nunca, como é até hoje, os impostos, a percentagem de impostos foi tão alta em Portugal e nunca a despesa social foi tão alta. É porque estão ligadas uma coisa à outra. A atual crise faz com que o Estado tenha que arrecadar dinheiro e tenha que gastar mais em despesa social. Portanto, eu nunca fui liberal. Aliás, porque eu na Câmara tenho o exemplo disso. E eu não preciso de afirmar a minha independência, porque eu, enquanto estive na Câmara, sempre fui uma pessoa independente. Atuei segundo os meus princípios e nunca fui liberal, porque eu acho que uma sociedade civil fraca como a portuguesa não tem hipótese ainda de ser liberal. Não tem hipótese de ser liberal, porque é uma sociedade muito frágil, onde não tem instituições sedimentadas fortes na sociedade civil. E não tenha dúvidas sobre isso. Veja, a derrocada dos grandes grupos económicos passou-se por quê? Porque o grande capitalismo, o capitalismo português, quer anterior ao 25 de Abril, quer após o 25 de Abril, sempre viveu encostado ao Estado. Portanto, o Estado foi sempre a grande muleta. Era, como dizia o Rafael, Bordal Pinheiro, era a grande porca. Ou se quisermos a vaca leiteira. A vaca leiteira. Acredita no fingimento do Presidente do Governo ao dizer que pensava que a candidatura, a possível candidatura, agora a real, de Jaime Ramos era a brincar, e acredita que ele terá sido mesmo a pessoa quem mandou avançar Jaime Ramos, ele, o Presidente do Governo? Eu não sei, porque eu já não frequento os meios do PSD, ao contrário de outros candidatos que agora demarcam-se. Eu não frequento os meios há muito tempo, portanto eu não sei quais as conversas que têm existido entre o secretário-geral do PSD, que é o Jaime Ramos, o Presidente do Governo, que é, por sua vez, e é líder do partido e é secretário-geral dele, nem os outros candidatos que fazem parte, ou até bem pouco tempo faziam parte da Comissão Política do Dr. Alberto João Preto. Eu não faço parte dos órgãos do partido há anos. Nada tem a ver com a atual liderança. Portanto, eu sei que tem que se entender e saber quem é que está contra quem ou a favor de quem, porque eles é que estavam e estiveram durante muito tempo no mesmo grupo. O Primeiro-Ministro esteve na Madeira para, conjuntamente com as 100 maiores empresas da Madeira, conviver e naturalmente discursar, enquanto em sentido inverso viajava o Presidente do Governo para a cidade do Porto. Sim, mas isso eu acho que o Primeiro-Ministro foi convidado, e bem convidado, para vir aqui, ofereceu a sua disponibilidade para vir aqui à comemoração dos 25 anos das 100 maiores, que é uma iniciativa louvável que comporta a grande parte da classe empresarial. E a quem a Madeira muito deve. Exatamente, e acho que fez muito bem em vir, porque, e fez, aliás, penso eu, com alguma satisfação. E o Presidente não está. Percebeu o que eu estou a dizer? Fez com alguma satisfação. E hoje? Já está respondido. Também já lá temos algo. Só faz falta Outro candidato gabou o engenheiro Guterres por ter pago a dívida da Madeira na altura e logo a seguir foi insultado passados 15 dias. Para aprender a não ser tonto e a não pagar contas alheias. Cara Cássio, se eu lhe chamar um palavrão e insultá-lo na segunda-feira e na terça-feira vou-lhe pedir 50 euros emprestados, você vai-me fazer o quê? Claro. Vai-me emprestar os 50 euros. Penso que não. Como é que está a estrutura, a máquina da sua candidatura para as eleições do próximo dia 19 de dezembro? Nós temos não temos uma máquina, mas temos de facto uma coisa que eu acho que é importante. Nós temos uma ligação forte aos militantes. Aos militantes em todas as freguesias. Falamos com as pessoas, temos facilidade em falar. E acho que tem corrido muito bem. Agora, como eu costumo dizer, eleições
não lhe posso dar, só lhe posso dar o resultado depois das pessoas estarem. Eu acho que tem corrido bem. Nós que estamos no final do jogo. Exatamente. Portanto, as coisas têm corrido bem, falamos com as pessoas, não temos forçado ninguém, explicamos, e isto tem sido muito agradável, porque eu aliás, tenho dito que tenho constatado que muitos militantes antigos que estavam afastados ou estavam saturados ou que estavam desiludidos, que estavam desde há muito afastados, voltaram novamente, pagaram as cotas para participar na vida partidária. Portanto, e mesmo muita malta nova. Portanto, não acho... Só por isso já valeu a pena. Exatamente. Eu acho que tem sido um processo interessante e um processo que tem levado à mobilização das pessoas. Tenho ido a freguesias, tenho falado com as pessoas nas respectivas casas. Nunca fui hostilizado, somos bem recebidos. Portanto, a situação está agora é difícil de fazer numa Já visitou todas as freguesias, doutor? Já visitou as freguesias? Já visitei todas. Mas eu faço isto de uma maneira agradável, não sou forçado a ir. Sim, não é um suplício. De um passeio, uma casa deste, uma casa daquele. Portanto, isto é simpático. E o número de candidatos foi benéfico para a transparência do ato eleitoral? Eu acho que vai ser importante, se bem que a batota continua porque não se consegue dissociar da batota, não, o sistema não se consegue... Está a falar da chapelada, é isso? Não, estou a falar da história neste momento, nas outras eleições a gente não tinha as listas, portanto não sabíamos que se a gente tivesse tido acesso às listas tínhamos ganho, como é óbvio. Mas a chapelada não sei se houve, eles devem saber porque eles estavam lá, eu não sei se houve, não te posso dizer. Agora, há uma coisa que te posso dizer, é que neste momento o sistema está mais controlado, mas os candidatos do sistema continuam as suas batotasitas. Veja que não há equidade. Neste momento você tem um jornal que é distribuído, entre aspas, que é distribuído diariamente em todos os cafés, junto às pessoas, onde existe de facto uma propaganda descarada dos candidatos do sistema, designadamente, não há dia nenhum que não apareça o Manuel António a distribuir certificados de bordoado, ou certificados disto ou daquilo, e o senhor secretário vai ali, vai às casas do povo e vai dar o subsídio. Portanto, tudo isto, toda esta palhaçada, de facto, é a utilização dos meios do governo para a promoção de uma eleição interna, ou para se promover uma eleição interna. Mas vou-lhe dizer assim, eu penso que mesmo assim não vão ganhar. As reticências ao chamar jornal significa que quer dizer mais órgão político-partidário? Quer dizer que o órgão de informação Jornal da Madeira é utilizado neste momento como um instrumento do líder do PSD e dos candidatos oficialistas ao serviço da campanha interna. Não tenha dúvidas sobre isso. E, aliás, ninguém tem. Isso faz-me lembrar, de certo modo, um antigo jogador de futebol desejava aos homens da informação, a todos os órgãos da informação, uma tarde feliz. E eu vi alguém que respondeu em nome do meu órgão, muito obrigado. Exatamente. Mas eu até não tenho nada contra as pessoas que trabalham lá, coitados, mas quer dizer, de facto, aquilo é uma coisa que não existe em nada nenhum. Estamos a caminhar deliberadamente para o final do programa e tudo o que tem princípio tem fim. Esta tristeza que nós vivemos também vai ter um fim, Dr. Miguel Albuquerque. A tristeza vai. E o que causa as tristezas também. Deve levar o mesmo caminho. É evidente. Eu acho que nós temos... Eu costumo dizer que o pessimista engana-se tantas vezes... Aliás, o otimista engana-se tantas vezes como o pessimista, mas o otimista é mais feliz. Portanto, nós temos que ter um sentido positivo e acho que não há, de facto, a região tem solução. Tem solução e tem um horizonte de esperança para o futuro. O otimista também diz que todas as rosas têm espinhos. Exatamente. Portanto, nós temos neste momento é que ter um sentido de trabalho, de participação cívica, proativo. Eu acho que nós temos grandes vantagens na Madeira e temos um povo fantástico, trabalhador. Aliás, basta olhar para o que os madeirenses conseguiram em tantas partes do mundo. Alguns deles construíram impérios. Portanto, nós temos uma capacidade de resistência, de determinação, de audácia, de cosmopolitismo, que é muito importante para os desafios que a região tem para o futuro. E eu continuo convencido que se soubermos trabalhar, e não é em consenso, porque o consenso não é uma coisa democrática, mas em algumas áreas, todos nós chegarmos a acordo sobre aquilo que a médio e longo prazo é fundamental para o interesse da região, e penso, se as pessoas forem responsáveis, conseguirmos estabelecer alguns acordos, penso que vamos dar a volta a esta situação, porque nós não... A pobreza, o desemprego
e a regressão económica não é solução para nenhuma comunidade. Numa política de 40 anos em que se verificou tanta perseguição, acha que o candidato que ganhar as eleições ao PSD vai ver nos apoiantes das outras candidaturas pessoas a marginalizar? Não, acho que não. Acho que isso não é... Não, eu penso que isso não vai acontecer. Caça às bruxas já foi tempo. Não, isso não tem qualquer sentido. Hoje em dia as pessoas têm que ter uma ideia. Porque, repare, o que mais me irrita nisto é nós não somos frontais. Nós criamos uma sociedade que, por exemplo, nas sociedades anglo-saxónicas, com democracias antigas, as pessoas divergem olhos nos olhos. Aqui ainda criamos aqui uma sociedade. E até dá a impressão que a penumbra tem ciúmes da sombra. Exatamente, onde existe aquela manhosice, chamamos a manhosice, o diz. E todos os candidatos pensaram assim ou haverá alguns com tiques? Você, meu caro amigo, ao stato quo ante, como se dizia. Então, Jorge Carvalho, estamos a caminhar para o fim. Se revessem tudo aquilo que tem sido aqui dito, pelo menos a anuir sempre afirmativamente, é um percurso em que vai acompanhar do Dr. Miguel Albuquerque, se ele, porventura, for um dos vencedores, ou vencedor A mesmo. minha disponibilidade é desde o primeiro momento. Sim. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias e de vontades que, obviamente, vão implicar a participação de pessoas, porque Este é um projeto a política, coletivo. a política é Não feita de iluminado. pessoas, exatamente. Exato. E há aqui um conjunto de, como referi há pouco, portanto, a renovação não existe só pessoas, existe tudo isto que nós tivemos aqui. Neste sistema eleitoral vai haver duas voltas. Isto quer dizer que os primeiros Pode haver. primeiros classificados, para não haver, tinha que meter mais de Tem que ter metade. 50 mais um. Não é muito fácil, convenhamos. Vamos ver. É dos candidatos que pensa que ganham do PSD tem garantida a eleição nas regionais do próximo ano? Não, eu acho que, ganhando o PSD, é preciso fazer um trabalho de imediato de divulgação e de apresentação de um programa de governo para a região que suscite a credibilidade e a confiança dos madeirenses. Para recuperar 20 mil votantes não é tarefa fácil. Está bem, mas em democracia tudo é possível. Agora, o que não é possível é manter situações de simulação de se manter um governo em exercício de funções sem legitimidade eleitoral. Visionismo dá força a quem está, quem é único. Exatamente. Mas o problema é este. Neste momento, eu não sei, mas estou convencido, se eu ganhar as eleições, que tenho a capacidade de apresentar um programa de governo para a Madeira Com eleições antecipadas. com eleições antecipadas, como é óbvio. Não tenho dúvida sobre isso. Neste momento, acho que é decisivo que o novo líder do Partido Social Democrata na Madeira convoque de imediato as eleições, possivelmente para abril de maio, e o atual governo fica em gestão, como governo de gestão. Portanto, assim um Santo Amaro apropriado à data. Limpeza de armários e abertura de janelas. Exato. Eu acho que é importante e acho que as pessoas estão à espera disso, porque neste momento... Já chega de mofo. Exatamente. Bom, estamos a caminhar para o fim e quero lembrar que no próximo domingo vamos ter aqui o Dr. Carlos Martins, diretor do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, espero que o número tenha sido alterado outra vez esta semana, e o Dr. António Semedo, diretor da Medical Center, mas já conheceu. Estamos a um minuto do fim, Dr. Miguel Albuquerque, penso que até gostou mais de cá vir hoje do que da primeira vez. Eu gosto sempre de ver Eu sei, dá-me uma há dias, como às vezes deito mais tarde e tenho melhor acordar, outras vezes tenho... Porque eu sou uma pessoa que sempre gostei de sair à noite e, portanto, não sofro aquele problema, não sou na vida privada, não tenho as virtudes de alguns políticos que alguns políticos apresentam na vida privada, porque eu acho que a vida privada nada tem a ver com as virtudes que temos a apresentar na pública. E, portanto, mas gostei muito de estar cá. Dr. Jorge Carvalho, também gostou de cá vir? Também gostei muito de cá estar. E embora não tenha dado voz aqui aos microfones, Dr. Miguel Ciro, muito obrigado por ter estado a acompanhar-nos, está a ter esta vivência. É o ponto final da edição do Rádio Totobola. Dr. Miguel Albuquerque, candidato à presidência do PSD, Dr. Jorge Carvalho, que faz parte da estrutura, som de Ricardo Pestana, assessoria de Manuel Machado, vozes em revezamento de Eduardo Fonseca, Cássio Pestana. Até de hoje, uma semana, volto a lembrar, Dr. Carlos Martins, Dr. António Semedo, do Hospital de Nélio Mendonça e do Medical Center.
som de Ricardo Pestana, volto a lembrar, e até de hoje uma semana, se Deus quiser. Bom dia.